Olá, pessoal, um bom dia a todos. Aqui é a Aline que está falando, trabalha no suporte técnico do sistema Caixa New. Então, hoje a gente vai conversar sobre o LCDPR, que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Todos os anos devem ser entregue o livro de produtor rural. Ele é gerado pelo sistema Caixa New. Somente essa solução tem a exportação do LCDPR. Nesse documento que eu vou apresentar aqui para vocês, eu coloquei aqui alguns pontos importantes do LCDPR. É uma obrigação acessória, como todos nós já sabemos, como SPED-ECD, SPED-ECF, que é uma movimentação financeira de todo produtor rural. Ele é obrigatório para produtores rurais com receita bruta superior a 4,88 milhões. Então, a entrega dele este ano, o prazo máximo de entrega é dia 31 de maio do exercício de 2025. Não envio deles gera alguma multa, alguma penalidade ao produtor. E aqui eu tenho telas de como é feito todo o cadastro do produtor rural e das unidades de imóveis rurais dentro do Encaixa New. Nesse documento, eu tenho como se fosse uma ajuda para vocês de como fazer toda a movimentação que eu vou mostrar para vocês dentro do sistema Encaixa New. Este documento, ele fica disponibilizado para vocês junto com a gravação desse nosso documento. Eu vou abrir o sistema Encaixa New, que vocês já devem estar trabalhando com ele, né, dentro do sistema. Primeiramente, a gente vai entrar em cadastro de empresas. Aqui a gente vai cadastrar o nosso produtor rural. Para habilitar todos os campos, né, para vocês poderem fazer lançamentos de produtor rurais e cadastrar a unidade rural, primeiramente a aba O Encaixa New. Aqui, o tipo da empresa é importantíssimo. Para quem trabalha com as nossas outras soluções, Sistema Contábil Milênio, o Inlibris, o INDP, todas as empresas vão aparecer no Encaixa New, porque a base é integrada entre os sistemas. Mas dentro do cadastro do produtor rural, vocês precisam entrar na aba O Encaixa New e definir o tipo de empresa que ele é. Se ele realmente é um produtor rural ou se é uma empresa normal, que daí desabilita aqui a unidades de imóveis rurais, ou se é um partido político, ou é apenas um escritório contábil. No nosso caso, nós vamos trabalhar somente com produtor rural. No momento que vocês marcam a opção produtor rural, habilita aqui a estrutura organizacional da pessoa física, né? Unidades de imóveis rurais, se é um empregador doméstico ou um contribuinte individual. As demais abas já estão pré-preenchidas, porque provavelmente vieram de integração dos outros sistemas. Ou se vocês estão trabalhando somente com o Encaixa New, terá que preencher todo o cadastro da empresa de uma forma geral, tá? Com os dados principais, contatos, certificados digitais, responsáveis e os dados principais da empresa. Mas, preenchendo todo o cadastro e completando aqui a aba O Encaixa New, o sistema fica pronto para vocês começarem a trabalhar com esse processo de produtor rural. Depois de finalizar o cadastro do produtor rural, vem a estrutura organizacional, que se trata principalmente das unidades de imóveis rurais. Aqui, dentro desse cadastro, existem campos que são obrigatórios, principalmente para o LCDPR. Então, aqui eu vou modificar o cadastro de uma fazenda. Então, aqui vocês vão registrar fazendas, plantações, tudo que vocês precisam, bois, né? Tudo vocês vão registrar aqui para o sistema gerar exportação para LCDPR dessas unidades ou imóveis rurais. Então, o CAEP precisa ser preenchido, o número da inscrição, a descrição, se é uma fazenda, se é uma plantação, vocês vão colocar aqui uma descrição, o endereço, os dados de contato, as inscrições, tanto municipal quanto estadual, e certificado digital. A aba imóvel e sócio é a aba mais importante do cadastro do imóvel rural. Precisa obrigatoriamente ter o número do CAFIR. O LCDPR exige essa informação, ter o número do CAFIR dentro do cadastro das unidades imóveis rurais. O tipo de exploração, se é uma exploração individual, se é um condomínio, imóvel, parceria, comodato ou outros. Dependendo do tipo de exploração,
vai habilitar aqui o cadastro do produtor, sócio ou participantes. Se vai ser um, se vai ser dois ou três sócios ou produtores. Informamos o tipo de exploração, determinamos aqui a conta contábil no caixa e a conta contábil do banco, para quando a gente fizer o lançamento de produtor rural desta fazenda, o sistema já buscar. Se for um tipo de lançamento caixa, ele já vai pegar a conta do caixa que está registrado aqui no cadastro de unidades móveis rurais. E incluir os produtores rurais. Aqui a gente vai fazendo a inclusão do cadastro do produtor, sócio ou participantes rurais. A gente já pode fazer a inclusão do cadastro deles por aqui, por esta tela de manutenção de produtor, determinando aqui os dados principais desse produtor e a participação no capital dele nessa fazenda ou nessa sociedade. Se é 50%, se tipo de participação do imóvel é individual ou é outro tipo de participação e o período de vigência da sociedade. Se houver um fim, é necessário colocar a data final aqui. As demais abas seriam representante legal e a aba observações. Informamos os dados dos produtores rurais, tem a aba observações, tá? Onde vocês podem definir aqui senhas de certificado, colocar qualquer observação pertinente a este cadastro que não tem um campo específico para vocês preencher. Podem também anexar documentos relativos a esse imóvel que vocês estão cadastrando. Aqui a gente incluiu um tipo de exploração condomínio. Aqui, na minha outra unidade rural, eu coloquei um tipo de exploração individual. Podem ver que aqui ele colocou apenas produtor rural, um só, porque é 100% da participação dele nesta fazenda. Se modificar, ele abre a alternativa para vocês incluírem outros produtores rurais ou sócios nessa unidade rural. Mas essa aba imóvel e sócios é a mais importante para vocês poderem dar seguimento nos processos. Cadastrar os imóveis rurais com os campos obrigatórios. Se a gente tentar incluir aqui uma outra unidade imóvel rural, né? Eu vou colocar aqui uma teste só para a gente poder complementar o cadastro aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou colocar o código do número do CAFIR aqui. Vou colocar uma conta contábil de caixa, uma conta contábil de banco. Se eu tentar salvar agora, assim, sem o número do CAFIR, o sistema vai dar inconsistência para vocês, ó. Tipo de exploração individual permite cadastro de um produtor, verifique, tá? Então, a gente inclui aqui, ó, incluímos o produtor. Tranquilo, vou salvar. Ó, ele salvou sem o CAFIR. Na hora de eu fazer a exportação para a LCDPR, ele vai dar inconsistência para nós. Então, vamos deixar aqui o teste para mim poder mostrar para vocês depois as inconsistências que vai gerar dentro do sistema na hora de gerar o arquivo. Então, cadastramos os imóveis e unidades rurais. É possível cadastrar o empregador doméstico. Caso vocês precisem incluir aqui dados de folha de pagamento, vocês podem fazer a inclusão deste empregador doméstico também. E o contribuinte individual, também é possível vocês realizarem o cadastro dele aqui dentro do sistema. Clientes e fornecedores. Os fornecedores, né, das notas fiscais é um registro obrigatório para vocês também poderem fazer o lançamento de produtor rural. Então, o cadastro do fornecedor ou do cliente é de comum para vocês que já trabalham com sistemas da DataSem. É um preenchimento simples, né, com o tipo do registro, se é CNPJ ou CPF, os dados principais de endereço e as informações adicionais que são as contas contábeis. Se ele é um cliente ou se ele é um fornecedor, ou se ele é ambos, vocês podem habilitar aqui, conforme for o caso. Cadastro de fornecedores é básico, precisa ter para fazer o lançamento, né? E depois, né, que a gente cadastrar aqui, a gente tem que cadastrar as contas bancárias, tá, pessoal? É imprescindível ter o cadastro das contas bancárias dentro do sistema. Precisamos ter uma descrição do banco, né, dados bancários e a conta contábil do banco, para quando for gerar a exportação, o sistema já levar esses dados de conta bancária, para vocês incluírem aqui
dentro do nosso sistema, ó, vocês vão colocar uma descrição, vamos colocar uma descrição para aquela unidade móvel rural que eu acabei de registrar, né? Vão selecionar o banco, tá? Dessa unidade rural, ó. Entre no cadastro do banco para cadastrar uma agência. Então, quer dizer que o banco que eu cadastrei aqui não tem agência. Eu preciso acessar a manutenção de bancos pelo F4 mesmo, vocês podem fazer esse acesso, tá? Vir no banco que eu selecionei, modificar e incluir uma agência bancária. No momento que eu incluir os dados de agência bancária, o sistema vai trazer aqui os dados. Eu vou selecionar outro banco para vocês poderem. Ó, Banco do Brasil tem agência bancária, então eu venho aqui e seleciono a agência. Coloco os dados da minha conta corrente e a conta contábil do banco. É imprescindível ter os dados da conta contábil do banco aqui, porque senão o sistema não faz o vínculo do lançamento bancário com as contas contábeis. Quando a gente seleciona aqui uma empresa de produtor rural, automaticamente o sistema habilita lançamentos de produtor rural. Muito cuidado nesse momento. Na hora que vocês forem fazer os lançamentos de produtor rural, ele é enviado para o LCDPR apenas lançamentos de produtor rural. Por quê? Porque aqui dentro do cadastro de produtor, de lançamento de produtor rural, existem os campos que estão em rosa, obrigatórios que vocês precisam preencher para o sistema levar para o produtor rural. Os lançamentos normais, caso vocês realizem todos os lançamentos dessa empresa de produtor rural como lançamentos normais, não se preocupem, tá? A tela de lançamentos normais é uma tela mais simples, vem aqui os dados de conta bem contábil, débito, crédito, históricos e valor. Não tem os dados de movimentação, de nota fiscal, como tem lá no lançamento de produtor rural, que eu vou mostrar para vocês. Mas caso vocês tenham feito os lançamentos todos aqui como normais, vocês podem converter estes lançamentos para produtor rural. Sempre que vocês clicarem nessa opção, o sistema vai habilitar o filtro. Vocês podem realizar o filtro se for lançamentos anteriores ou posteriores, e o sistema já abre a tela para cada lançamento para vocês convertê-los em produtor rural. Então, ele trouxe aqui informações básicas, né, como a conta contábil do caixa, a conta de receita, o valor do lançamento. Eu vou precisar preencher apenas os campos obrigatórios. Esse lançamento normal, ele é referente a qual imóvel? Então, eu vou ter que selecionar o imóvel. Que tipo de lançamento é? Aqui está conforme o layout do LCDPR, tá bom, pessoal? Não foi a DataSemp que colocou aqui os tipos de lançamento, tipo de movimentações. Todo lançamento de produtor rural está com base no layout. Então, a gente pode escolher outro tipo de lançamento. O tipo de movimento é que vai definir as contas contábeis, tanto de banco quanto de caixa, desde que vocês tenham preenchido lá na unidade rural as contas contábeis de caixa e banco. Então, a gente pode mudar para bancário, ou a gente pode continuar em espécie caixa, para ele continuar com a conta contábil do caixa aqui. É obrigatório ter o fornecedor ou cliente e o tipo de documento. Pode ser nota fiscal. Depois, vocês podem complementar aqui o histórico variável com mais alguma informação. Posso ter vários lançamentos de produtor rural que eu queira converter e eu posso salvar todos com essas mesmas informações que eu coloquei aqui. Ó, salvar todos, ele vai salvar todos os lançamentos e converter eles todos para produtor rural. Ó, se eu atualizar o grid aqui, ele vai me trazer os outros lançamentos que estavam como normais para produtor rural. Se vocês começarem a fazer a inclusão dos lançamentos do zero na rotina correta, vai habilitar também para vocês todos os campos aqui, e sempre que vocês realizarem um lançamento aqui, ó, o tipo de movimento é que vai definir as contas, ó. Eu queria mostrar exatamente isso para vocês. O tipo de movimento é que define qual a conta contábil que vai ser informada aqui, tá? Esses campos em rosa são obrigatórios. Vocês precisam fazer o preenchimento deles. Vamos simular aqui um lançamento sem a informação do fornecedor. Vou salvar.
Ó, o sistema me dá uma relação de validações e ele está me dando uma inconsistência. É obrigatório o preenchimento de cliente e fornecedor. Se eu fechar, o sistema volta exatamente para o campo que eu não realizei o preenchimento. Então, não tem como fugir. Caso vocês não tenham o fornecedor daquele produto ou daquela fazenda, vocês não têm um fornecedor dessa despesa que o produtor teve, vocês podem cadastrar um fornecedor modelo ou um consumidor final para vocês fazerem o preenchimento, tá? Então, é obrigatório ter, ó, no momento que eu seleciono o meu cliente ou fornecedor salvo, o sistema aceita o meu lançamento. Ah, posso importar lançamentos para dentro do Encaixa New? Podem. Vocês podem importar lançamentos para dentro do sistema Encaixa New. Esses lançamentos, eles precisam estar conforme o layout da data sempre para vocês poderem trazê-los para dentro do Encaixa New. Só que sempre que vocês importarem lançamentos de outros sistemas ou até mesmo do sistema contábil Milênio para dentro do Encaixa New, eles vão vir com lançamentos normais. Depois que importarem, eles já estiverem na base de vocês, vocês vão ter que converter esses lançamentos para produtor rural. Tá? E aqui é a tela de importação de lançamentos. Posso importar lançamentos para dentro do sistema, como também posso exportá-los para fora. Depois que a gente escriturou as unidades, fez os lançamentos de produtor rural, é obrigatório também realizar o encerramento do exercício para ele zerar as contas, né? E vocês fazerem a exportação de forma correta. Tá? A tela de encerramento de exercício, onde vocês vão colocar as contas de resultado, as apurações de resultado e lucros do exercício. Para quem não trabalha com os sistemas da DataSample, está iniciando os trabalhos agora pelo Encaixa New, o sistema também tem um plano de contas padrão, tá? Vocês vão carregar o plano de contas padrão como produtor rural, para ele habilitar todas essas telas de as contas de encerramento e fazer os lançamentos das contas contábeis. Após configurada a empresa, a gente cadastra as unidades imóveis rurais. Também mostrei para vocês o cadastro das unidades imóveis rurais. O cadastro das contas bancárias, que é obrigatório ter também. O tipo de lançamento como produtor rural. Aqui eu tenho a tela com todos os registros que vai ser composto, né, o LCDPR. O encerramento, campo obrigatório também. Não tem como a gente fugir de encerramento. Depois a gente tem a dita exportação para o livro caixa, né? Aonde eu vou mostrar para vocês que o sistema, fechamos os encerramentos, está tudo correto, eu vou fazer a exportação para o meu livro caixa. Então, o período vai ser o período do ano anterior, 2025. Eu posso selecionar somente os sócios que eu vou gerar a exportação, ou eu posso selecionar todos. Posso botar um indicador de início de período, se é regular, se é abertura e início das atividades no ano calendário, ou início da obrigatoriedade da escrituração. O indicador de situação especial, o início da obrigatoriedade de escrituração tem que ter um indicador de situação especial diferente do normal, é falecimento, é espólio, é saída definitiva do país. E a forma de apuração, aqui a gente normalmente é livro caixa ou apuração do lucro pelo disposto pelo artigo 5º. O sistema sempre vai salvar o arquivo de vocês nesse caminho padrão. Vocês são livres para abrir aqui a caixinha da máquina de vocês, né, e salvá-los em outro local. A gente sempre confirma a exportação e ele começa a gerar os registros. Ó, ocorreram mensagens, deseja visualizar. Clicamos no sim, e ele está me dando aqui as minhas inconsistências, dados cadastrais do contribuinte. Faltou endereço, número de endereço, bairro e e-mail. Tá? São campos obrigatórios no cadastro do contribuinte. E no cadastro de imóvel rural, aquele cadastro que a gente fez, ó, o CAFIR não foi informado e o bairro também não. No outro, eu também não informei o CAFIR, endereço e bairro. Esses tipos de inconsistências impedem o sistema de gerar o arquivo. Ele para ali e a gente precisa corrigir essas inconsistências para ele gerar o arquivo por completo. Caso ele tenha gerado o arquivo por completo, salvou na pasta que vocês selecionaram, antes de vocês pegarem esse arquivo
e selecionarem eles lá no ECAC, vocês podem conferir o registro Q200, tá? Que ele vai trazer aqui, ó, uma conferência de receitas e despesas por sócios, tá? Ó, a competência ele trouxe janeiro e outubro de 25, total de receitas não teve despesas e ele trouxe um saldo do mês. Então, antes de vocês abrirem o arquivo lá no ECAC e validarem as informações, vocês ainda podem dar uma conferida no Q200, que são os dados dos sócios, né? Receitas e despesas dos mesmos, tá? Feito isso, pessoal, é só ir para o processo mesmo de importar, né, o arquivo lá dentro, né, trazê-lo para dentro do LCDPR lá no portal do ECAC e transmiti-lo sem ter esse problema de deixar ele para a última hora. Pessoal, alguma dúvida até aqui, até a parte de lançamentos ou de exportação dos lançamentos, algo que vocês queiram ver comigo, que eu precise apresentar melhor para vocês, ou que vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem abrir os microfones ou podem escrever aqui no chat mesmo, se vocês ficaram com dúvida. Lá no Instagram, no YouTube da Data Sempre também é disponibilizado esse webinar, caso vocês precisem de um complemento desse material. E na nossa base de conhecimento, dentro de todos os nossos sistemas, nós temos a base de conhecimento. Ela sempre fica disposta aqui na parte principal do sistema, ou se vocês procurarem aqui na nossa árvore de acesso, vocês têm base de conhecimento. Tá? Aqui, vocês vão ter conteúdos de todos os nossos sistemas da DataSempre. E aqui tem, ó, sistema e elaboração do livro caixa. Aqui, a gente tem todo um material com explicações, como eu acabei de passar para vocês, né, de como gerar o livro caixa por dentro do sistema WinCaixa New, tá? Tem bastante telas, bastante explicações, assim como eu fiz agora com vocês, né? Todas as explicações, relatórios, e a gente colocou aqui no final, né, um link de acesso ao tutorial completo, né, e instalação do validador até a importação dos arquivos. Vou abrir aqui para vocês também o YouTube da DataSempre, caso vocês queiram fazer alguma pesquisa sobre algum vídeo ou alguma aula algum webinar que vocês perderam, né, vocês podem acessar aqui o YouTube da DataSempre e acessá-lo a qualquer momento. Dúvidas? Posso esclarecer alguma coisa com vocês, pessoal? Eu agradeço muito a participação de todos, lembrando também que dúvidas, qualquer situação que vocês precisem, vocês têm acesso ao nosso suporte, por telefone ou por chat. Eu agradeço muito a participação de todos, tenham um ótimo dia e até o próximo webinar.